basicamente aí 2 meses, né, para a prova. 8 encontros, mais ou menos isso, ou mais um pouquinho, nas quintas-feiras, será até lá? Eu não contei ainda, certo? Mas assim, quem já deu uma olhadinha, né, no edital, na parte de língua portuguesa, né, deve ter percebido que ali naquele programinha a gente tem a gramática de uma vida inteira, né? É nossa vida escolar que está ali posta. Aí você diz assim, professora, não dá para a gente, né, estudar tudo nesse curto espaço de tempo. Só que essa banca, né, o Sebraesp ou Sebrasp, como queiram chamar, ela tem um diferencial, porque ela é muito... em língua portuguesa, ela sempre trabalha praticamente os mesmos conteúdos. Então, dá para a gente fazer uma seleção, né, daquilo que é prioridade para a banca, né, e focar no que de fato a banca cobra. Né? Diferente de outras bancas que não têm um padrão, né, o Sebraesp tem um padrão. E assim, não é de hoje que ela segue, né, essa mesma, exatamente, essa mesma tal, né, a gente ter essa compreensão da uma boa leitura, né, facilita muito. Muitas questões você consegue resolver apenas com a interpretação, sem, né, analisar a parte gramatical, então isso já é uma vantagem. E tem alguns conteúdos que são sempre padrão para ela. Por exemplo, o uso da vírgula, o uso das conjunções, a crase, a regência, né, são conteúdos que ela sempre vem cobrando. Então, a gente não precisa se preocupar com plural de palavra, ortografia, assim, se preocupar do ponto de vista, né, em que ela cobre esse conteúdo solto. Né? Uma questão específica de ortografia, não, ela não traz. Mas ela traz muita questão de reescrita de texto. Né? Então, quando ela diz assim, a frase seguinte, né, sendo reescrita, sem comprometer o valor semântico e sem comprometer o aspecto gramatical, então, automaticamente, você tem que analisar tudo. Desde a ortografia, a concordância, a regência. Então, numa questão como essa, ela cobra a gramática inteira, né? Porque tudo está ali pontuado, né? Quando ela diz reescrito da forma, né, gramaticalmente correta, então ela analisa tudo. A acentuação, ela não vai cobrar uma questão específica de acentuação, ela não tem cobrado isso. De 2020 para cá também, ela deu uma mudada na estrutura da prova. Até então, ela trabalhava com uma referência de linhas, né? Linha tal, né, palavra tal, pode ser trocada por isso. Hoje ela não trabalha mais com linha, desde 2020, na prova da Polícia Rodoviária Federal. O que é que ela trabalha? Você já precisa entender o conceito de frase, oração e período, porque ela diz, no segundo período do terceiro parágrafo, no terceiro período do segundo parágrafo. Então, ela já força você ter um entendimento sobre essa questão, né, da sintaxe, que envolve, né, o período simples, o período composto. Então, a gente vai começar hoje, né, tendo esse entendimento, para poder, quando vocês em casa tiverem a curiosidade de começar a resolver as provas de língua portuguesa, né, já saber, opa, quando ela diz período, ela está falando de quê? Né, o que é que ela está se referindo? Tá? E assim, um conselho que eu também dou a vocês. Procurem resolver, quem vai atrás de resolver prova, como ela mudou a metodologia em língua portuguesa, né, mudou esse estilo, é interessante resolver prova de 2020 para cá. Porque você já vai trabalhar dentro dessa mesma perspectiva da banca, com frase, oração, período. Não tem, claro, professora, se eu for resolver, boa noite, uma questão de 2017, 2018, tem algum problema? Não, mas aí você vai entender que lá em 2017 ela dizia assim, lia tal, palavra tal, trecho tal, e hoje ela não diz mais isso. Você precisa ter um conhecimento, né, diferenciado sobre frase, oração e período. Então, é sobre isso que a gente vai começar hoje. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre interpretação, como é que a banca trabalha alguns aspectos de interpretação, e vamos trabalhar, né, focando nos principais assuntos que a banca vem trazendo. E sempre resolvendo muitas questões, porque isso é o foco, né, até lá, para vocês se adaptarem com essa linguagem da banca. Ela tem um nível de linguagem, né, bem diferenciado, ela trabalha num padrão muito culto da linguagem, os textos também, né, diferenciados. Então, a gente tem que ter um cuidado até mesmo de não estar resolvendo questões de qualquer banca,
né, que tem uma linguagem diferente, até para a gente ir se apropriando, né, dessa linguagem que a banca traz. Tá? Então, só um detalhe importante, né? Com relação ao conceito de texto, né, a banca ela trabalha sempre com textos verbais. Né? O que é isso? Outras bancas por aí afora, né, trabalham com textos não verbais ou com textos mistos, aqueles textos que tem charge, tirinha. O Sebraesp não. Geralmente é um texto verbal, organizado em prosa, né, em parágrafos, certo? Em geral, ela tem trazido, né, esse conceito. Numa prova de 10 questões, ela tem trazido ultimamente 2 textos, um maior, um outro menor, né, para ser analisado. E ela, né, procura não separar essa questão semântica da questão gramatical. Então, para a gente começar hoje a entender a prova, né, a gente vai falar um pouquinho sobre frase, sobre oração e sobre período. Tá? Esse é um conteúdo que a gente só estuda, eu particularmente só gosto de trabalhar esse conteúdo depois que eu tenho introduzido pelo menos os conceitos básicos de morfologia. Né? Porque para a gente entender uma oração, a gente precisa saber o que é um verbo. Mas para a gente poder fazer a leitura das questões da banca, como ela trabalha hoje dentro dessa perspectiva, então a gente já precisa começar com esse conceito. Tá? Então, o que é frase? Qual é o conceito que a gente tem de frase na nossa cabeça? Se a banca dissesse assim, vá lá na terceira frase do segundo parágrafo, né? Como é que você iria delimitar isso? Qual é a ideia que a gente tem? Frase. O que é uma frase? Podem falar, minha gente. Sem medo de ser feliz. O que é uma frase? Se a banca colocasse assim, um trechinho lá e dissesse assim, ó, trechinho tivesse. Começasse. E aqui, pronto, suponhamos, né, que aqui fosse um trecho que está lá no começo da prova de vocês, e a banca perguntasse para vocês, né, a expressão, né, que legal, no primeiro período do primeiro parágrafo, pode ser considerado uma frase? A gente sabe que a banca trabalha com proposições, né, para a gente julgar certo ou errado. Então, ela sempre vai trazer, né, uma afirmação ou uma negativa para a gente dizer se está certo ou está errado. Então, se ela dissesse, né, a expressão que legal pode ser considerada uma frase? O que é que vocês diriam? Que sim ou que não? Certo ou errado? Está certo. Por quê? Então, qual é a ideia que a gente tem de frase? Né? É todo enunciado que tem sentido completo. Então, pode ser uma palavra só, né? Quando eu digo, por exemplo, a gente tem o costume de dizer, nós aqui, né? Oxe, né? Pode ser uma palavra só, ou pode ser um conjunto de palavras. Antigamente, quando a gente falava de frase, a gente imaginava sempre um conjunto de palavras, né? Mas uma palavra só, no caso aqui, ó, uma simples expressão, né, é uma frase. Por quê? Porque tem sentido, é um enunciado que tem um sentido completo, comunica alguma coisa. Então, se a banca perguntasse se é uma frase, eu diria que sim. E se a banca dissesse, a expressão que legal pode ser considerada uma oração? Aí vocês diriam que não. Por que não? Porque uma oração é todo enunciado que tem verbo. Né? Então, para ser oração, precisa ter verbo. Aí eu já preciso,
né, de um conceito básico aí da morfologia. O que é verbo? Né? Verbo aí vamos colocar aqui em vermelho, a gente vai falar de verbo em outro momento, é um conteúdo que a banca cobra muito, certo? Verbo, né, é uma palavra que indica ação, né, que indica processos, que indica o estado emocional de alguém, que indica mudança de estado, fenômeno natural. E um detalhe, né? Pode ser e pode ser flexionada, tá? Então, toda vida que você, né, estiver na dúvida se ali naquela frase, naquela expressão, tem um verbo ou não, tenta pegar a palavra e flexionar. Flexionar como, professora? Flexiona pelo menos nos tempos básicos, presente, pretérito e futuro. Né? Então, vamos aqui, ó, que eu não tenho como flexionar aqui, nem no presente, nem no passado, nem no futuro, do mesmo jeito, legal. Né? Agora, se eu venho para cá, ó, para a segunda, né, ó, essa foi a primeira coisa que a personagem falou. Aí eu já vou ver aqui, né, o verbo e aqui outro verbo. Foi, é, será, falou, falava, falará. Então, eu já vou observando que essas duas palavras eu posso flexionar, né, no ponto de vista do tempo, presente, pretérito, futuro, os tempos básicos, certo? As demais, ó, eu não posso flexionar. Então, eu só tenho oração quando eu tiver verbo. E aí tem um detalhe, ó, vocês estão vendo que aqui nesse período, né, eu tenho dois verbos. Automaticamente, eu tenho duas orações. A quantidade de verbos que eu tiver no período será a quantidade de orações. Então, se a banca disser, no segundo período do primeiro parágrafo, tem duas orações, aí você vê, ó, tem um verbo, outro verbo. Então, eu tenho duas orações. Professora, por que a senhora está dizendo que aqui é o segundo período, se a senhora só tem um parágrafo? Então, aí a gente precisa entender o conceito de período, que é o que a banca tem feito hoje. Né? Quando ela vai direcionar a questão, ela vem tratando de período. Então, o que é período? É todo enunciado que tem verbo e sentido completo. Qual é a diferença, então, de período para oração? Período termina num ponto. Que ponto? Qualquer ponto, certo? Então, aqui, ó, que legal. Eu posso considerar um período? Olha o conceito. Exatamente, falta o verbo. Para ser período, tem que ter verbo. Então, que legal é somente uma frase. Mas não é oração porque não tem verbo, não é período porque não tem verbo. Agora, a segunda frase, né? Essa foi a primeira coisa que a personagem falou. Eu tenho dois verbos automaticamente, ó. Eu tenho um período que começa aqui na palavra essa, termina na palavra falou, eu tenho um período com duas orações. E o terceiro período, em seguida, todos ficaram calados. Aqui, ó, ficaram calados, eu tenho uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Né? A gente vai falar muito desse conceito de locução. O que é locução? Duas ou mais palavras que têm a mesma função de uma. Então, quando eu digo ficaram calados, né, cumpre o mesmo papel que se eu dissesse em seguida todos calaram. Né? Equivale a um verbo só na questão semântica. Então, eu tenho a locução, ela é formada de verbo auxiliar mais verbo principal.
Então, sempre que eu tiver uma locução, eu tenho dois verbos, mas equivale a um só. Então, aqui, ó, em seguida todos ficaram calados, eu tenho apenas uma oração, porque a locução verbal equivale semanticamente a um verbo. Então, o terceiro período, se a banca dissesse, o terceiro período é formado por duas orações. Uma pessoa que não observasse direito, tem dois verbos, então tem duas orações. Não. Tem uma locução verbal. Então, automaticamente, é um período formado por uma oração. Certo? Então, primeira base hoje para a gente começar a perceber, né, e entender a prova da banca é entender esse conceito. Daqui a pouco ele vai trazer o material. E aí eu já trouxe uma das últimas provas que ela aplicou esse ano já, da Petrobras, 2022, para a gente dar uma olhada, né, no estilo da prova, nessa questão da cobrança, no direcionamento das frases, das orações e do período. Tudo bem até aqui, minha gente? Tudo bem, né? Ótimo. Posso apagar ou tem alguém copiando? Aí, pessoal de casa, tudo ok? Alguém disse alguma coisa? Só um detalhe com relação à oração. Quando eu digo, ó, oração é todo enunciado que tem verbo, não necessariamente precisa ter sentido completo. Por quê? Porque a gente vai entender quando a gente estiver falando de subordinação, que uma oração pode completar a outra, né? Quando eu digo aqui, ó, se eu colocasse assim, José falou que sairia cedo, né? Aí a banca dissesse assim, o período é composto por duas orações, tá certo? Tá certo? Período é composto por duas orações, tá correto? Um verbo, outro verbo. Então, tem duas orações, certo? Quem é a primeira oração? José falou. A segunda oração, que sairia cedo, depois a gente vai entender que isso aqui é uma conjunção integrante, né? Que completa aqui a primeira oração. Só para a gente entender por que as orações, né, só precisam ter verbo. Porque uma oração pode completar outra. Então, aqui eu tenho um período, porque o todo tem sentido completo, um período com duas orações, certo? Então, é o que a gente chama de período composto. Se eu só dissesse, José falou a verdade. Eu tenho uma frase, porque tem sentido completo, eu tenho uma oração, porque tem verbo, e eu tenho um período simples, porque só tem um verbo. Tudo bem? Ele trouxe o TD? Ótimo, só não me deu nenhum. Entregou para vocês? Sobrou algum? Tem algum da sobra aí? Pode para mim, Ezequiel, por favor. Dê uma olhadinha, só na estrutura básica, no geral, para vocês irem observando. Deixa eu dizer quais questões. Vou olhar aqui pelo teu, tá? Só para a gente entender isso que ele está dizendo. Cadê? Questão 11. Dê uma olhadinha aí. Questão 11. Obrigada. Questão... Questão 7, marquem aí, 7, 6, 7, 6, 7, 11. Não, 3 também. Tá aqui, ó. É porque ficou bem juntinho. 3, 6, 7, 11. Ah, 1 também. 1 também. Deixa eu anotar. Já consegui o que eu queria. 1, 3, 6, 7, 11. Só para vocês olharem isso que eu estou dizendo aí a vocês. Ó, na questão 1. Dado o fato de o vocábulo mais em sua primeira ocorrência, aí ele diz, ó, no segundo período do primeiro parágrafo.
Então, se eu não souber o que é um período, né, onde é que começa o período? Começa sempre quando o outro encerra, quando no final de um ponto. Que ponto, professora? Qualquer ponto. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticência, certo? É bom anotar isso. Qualquer ponto encerra o período. Então, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticência. Então, quando a banca diz aí, ó, no segundo período do primeiro parágrafo, onde é que vocês iriam ler? Procurem aí no texto. Onde é que vocês começariam a ler o segundo período? Do primeiro texto. A visão do sol representa não só o alcance da verdade e, portanto, do conhecimento em sua acepção mais completa, já que o sol é a causa de tudo, mas também, veja, ele está falando do mais. Antigamente ele dizia a palavra mais, linha tal, hoje ela não diz mais assim. Né? Ela já lhe direciona, trazendo esse conceito de período. Vamos dar uma olhada na questão de número 3. Só para a gente ir identificando. Ó, o pronome esse, de acordo com o texto, que inicia o segundo parágrafo. Agora aí ele misturou os parágrafos, não separou não. Deixa eu olhar aqui no meu celular, no texto que eu mandei para ele. Acho que na hora que ele foi organizar, na pressa não separou os parágrafos. Onde é que está o segundo parágrafo? Acrescento, lá onde tem acrescento, ficou tudo junto aí. Isso ficou depois de belo, né? Acrescento, aí seria o segundo parágrafo. Marquem aí, por favor. Lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais ou menos na linha 15. No meio da linha. Acrescento. Estão vendo aí? Pronto. Então, aí ele diz, ó, na terceira. De acordo com o texto que inicia o segundo parágrafo, né, remete toda a ideia contida no parágrafo anterior. Só para a gente separar aí. Questão de número 6. Desçam aí. Seria mantida a correção gramatical do texto caso o trecho pelo qual primeiro período do primeiro parágrafo. Aí tá fácil. Primeiro período é a oração que inicia, né? Então, aí você vai ler o primeiro período e procurar aí a palavra pelo qual. De certa forma, né, isso ajudou na compreensão do todo. Porque muita gente, quando a banca dizia assim, tal palavra, linha tal, só lia a linha. E, às vezes, errava a questão porque não compreendia o todo. E eu sempre digo para os meus alunos, quando a banca disser linha tal, volte para o início do período. Para quê? Para que você compreenda a ideia como um todo. Agora, né, quando ela pede para você voltar e não direciona a linha, você vai ter que voltar no início, né, do período. Então, você já tem uma compreensão melhor do período. Tudo bem? 7, dê uma olhadinha. A supressão da vírgula, a vírgula é um assunto também muito cobrado pela banca, né? Empregada logo após o vocábulo assim, que inicia o segundo período do segundo parágrafo. Vamos lá, procurar onde é que está o segundo período do segundo parágrafo. Lembra que o segundo parágrafo começa lá em acrescento. De acordo com esse texto, exatamente, começa aí o segundo período, beleza? Questão 11, dê uma olhadinha. A palavra já é com relação a esse outro texto, tá? A palavra agora, no início do último período, aí vocês já vão ver, ó, agora, né, lá no final, tem o penúltimo ponto, se é o último período, né, depois do penúltimo ponto. Agora, dizer, cometi um crime contra a honra. Tudo bem esse primeiro momento? Sempre que a banca direcionar período, vocês já sabem, né? O período, ele
encerra num ponto. Então, você vai sempre procurar os pontos no texto para ter o entendimento da questão. Ok. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a parte da interpretação da banca. Tá? Posso apagar aqui o quadro? Toda a prova, na verdade, como eu falei, né, logo no início, vai exigir de você, né, uma compreensão. Né, compreensão, obviamente, do que foi lido. Até as questões gramaticais, né, a banca exige muito do candidato essa questão da compreensão, porque ela sempre vai sugerir trocar um termo por outro, retirar um termo, para ver se vai ficar correto. Então, é preciso, de fato, ser um bom leitor, né? Para ter esse poder de compreensão. Mas no campo da interpretação, né, por que a gente separa compreensão de interpretação? Não é a mesma coisa? Né? O que é compreensão? Compreensão é ler, né? Automaticamente é decodificar. Então, a compreensão, quando eu digo, eu compreendi o texto, eu terminei de ler e sei dizer o que o texto está, né, retratando do que o texto está falando. O que é interpretar? Interpretar está no campo da análise. Interpretar é analisar, porque a interpretação ela é uma reflexão sobre aquilo que foi lido. É por isso que quando a banca vai trabalhar as questões de interpretação, ela diz assim, ó, infere-se, né, subentende-se, né, deduz-se, né, a partir do que foi dito, ou então pressupõe-se, né? O que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que você leu, que você analisou e a que conclusão você chegou. Porque a interpretação é a análise. Então, toda vida que ela utilizar essas palavras, ela está perguntando assim, depois que você leu e analisou tal coisa, né, qual é a conclusão que você tira? Ela sempre pede para a gente ir além, porque a inferência, o subentendido, a dedução, o pressuposto é aquilo que está por trás das entrelinhas do texto, né? É aquilo que o texto diz, eu não estou vendo, mas pela forma como ele diz, né? Exatamente, pela forma como foi dito, eu consigo, né, captar a mensagem. Então, para a gente entender tudo isso, está ligado à questão dos implícitos textuais. Quando a banca disser tudo isso, né, ela está querendo dizer, está implícito no texto. Né? Só que aí a gente tem que ter um cuidado muito grande nessa questão dos implícitos, porque durante muito tempo a gente achou que interpretar, não, se a interpretação é do jeito que eu penso, né? E não é. A interpretação, ela precisa estar pautada primeiramente no texto, né? E depois ela precisa estar pautada em 3 aspectos importantes. Então, toda vida que eu for analisar algo, eu vou pensar do ponto de vista social, do ponto de vista da tradição e do ponto de vista da cultura. Como assim, professora? Obviamente que a primeira coisa que eu vou analisar é o texto. Mas depois, para eu entender, né, e confirmar se aquilo que eu estou deduzindo tem lógica, eu vou me basear em quê? No meu achismo? Não. Eu vou me basear nesses 3 aspectos. Eu sempre gosto de usar um exemplo bem claro, que eu gosto de dizer assim, ó, alguém chega para você e diz, ó, parei de fumar. Tá? Quando alguém chega para você e diz isso, né, o que é que está implícito? Primeira coisa, é evidente, fulano, parei de fumar. Qual é o óbvio? A pessoa fumava. Ninguém vai dizer,
parei de fumar, você nunca fumou, né? O óbvio, por que que eu sei o que e o óbvio, tá? Esse óbvio eu vou chamar de pressuposto. Por quê? O que é pressuposto? É aquilo que eu posso confirmar no texto. Como é que eu confirmo? Ó, o verbo parei me dá justamente a confirmação. Se ele chegasse e dissesse assim, vou fumar, das duas uma, ou ele nunca fumou, né? Ou parou e vai voltar a fumar. Por quê? O verbo aqui está me dizendo isso. Então, eu sempre tenho no pressuposto, né? Quando a banca diz pressupõe-se a partir do texto, você sempre vai ter um elemento de confirmação. Né? Você vai ter alguma palavra que vai te dar, né, uma pista, certo? Aí, veja, aí a gente vem para as deduções, para as inferências, tá? Então, beleza, o pressuposto está confirmado. Qual é o pressuposto? Ele fumava. A banca pode dizer, pressupõe-se que o autor fumava? Lógico, se ele diz parei, né? Então, está correto, ele fumava. Agora, qual é a inferência? Né? Aí a banca vai dizer, infere-se ou subentende-se, né, que ele parou de fumar por questões religiosas. Aí, professora, como é que eu sei? Tem lógica? As inferências precisam ter lógica. Lógica como? De que ponto de vista? Social, da tradição e da cultura. As pessoas param de fumar por questões religiosas? Param sim. Deixou de fumar por questão de saúde, tem lógica? Tem sim, faz sentido, né? Deixou de fumar porque hoje é quinta-feira. Qual é a lógica disso? Não dá para confirmar nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista da tradição, nem do ponto de vista da cultura. Então, o que é que eu estou querendo dizer a vocês? Quando a banca diz infere-se, né, que você vai fazer essa dedução, você tem que analisar se aquilo que a banca está dizendo, aquela inferência, tem lógica, primeiramente, do ponto de vista do texto, depois do ponto de vista desses três aspectos. Se você não tem como confirmar a partir desses aspectos, então aquela inferência está errada, certo? Eu só posso fazer uma dedução, né? A interpretação é do jeito que eu quiser. Não. Primeiro, eu levo em conta os elementos do texto. Depois, eu levo em conta os elementos sociais, da tradição e da cultura. Então, as inferências, elas não são à toa, né? Não é o que eu quiser. Tudo bem até aí? Pronto, vamos dar uma olhada aqui no texto somente nas questões de interpretação. Vamos logo marcar as questões, depois eu deixo vocês lerem o texto. A segunda questão, marquem aí, por favor. Terceira. Quinta. Segunda, terceira, quinta. Pronto, só essas três, que são de interpretação. Podem ler o texto, eu não vou ler para não influenciar aí. Cada um tem seu jeito de ler. Segunda, terceira e quinta. Então, lembra, quando ela diz, ó, infere-se, subentende-se, deduz, depreende-se, ela vai usar aí também a palavra depreende-se. É a mesma coisa. Está ligado, né, à questão dos implícitos. Qual é a conclusão que você tirou? Depreende-se. Ok? Segunda, terceira e quinta. O pessoal de casa também compartilhou o TD para eles? Ah, ótimo. Segunda, terceira e quinta.
Podemos? Já fizeram ou não? Posso? Vamos lá. Então, ó, segunda questão. Depreende-se do texto bem filosófico, né? Precisa ter um cuidado na hora de ler. Né? Depreende-se do texto que as visões de Sócrates e Platão convergem. O que é convergem? São? Divergem ao contrário. Convergem é que concordam, né? Beleza. Convergem ao relacionar a justiça ao conhecimento do bem, tá correto isso? Tá sim. Os dois, quando vai tratar de ser correto, né, de ser justo, eles tratam da questão do bem, não é isso? Beleza. Se você ler direitinho, você vai ter esse entendimento logo aí no começo. Terceira, o pronome este na expressão de acordo com este texto, que inicia aí o segundo parágrafo, né, de acordo com esse texto, beleza, remete a toda a ideia contida no parágrafo anterior? Sim ou não? Quando ele diz isso, ó, aí a gente lê bem, é importante, ó, ele está dizendo de acordo com este texto, mas para a gente entender, né, a gente precisa ler o que vem antes, tá? Então vamos ler, ele diz, ó, vou dar uma lidazinha, Mas também, como diz Sócrates na conclusão dessa passagem, nos últimos limites do mundo inteligível aparece-me a ideia do bem, que se percebe com dificuldade, mas que não se pode ver sem se concluir que ela é a causa de tudo o que há de reto e de belo. Acrescento que é preciso vê-la se quer comportar-se com sabedoria, seja na vida privada, seja na vida pública. De acordo com esse texto, a possibilidade de um indivíduo tornar-se justo e virtuoso, que texto? O texto todo é esse trecho aí de Sócrates. Como é que eu vou saber? Ele faz referência ao período anterior. Né? Quando ele diz este, né, ele está se referindo ao período anterior. Então, não é com o texto todo, né? É o que ele está fazendo referência ao período anterior. Então, a proposição está certa ou está errada? Está errada, então, né? O pronome este, de acordo com este texto que inicia o segundo parágrafo, remete a toda a ideia? Não, vai fazer referência ao período anterior, certo? Ao último período utilizado aí. Pedi. Considerando-se as ideias de Platão e Sócrates apresentadas no texto, é possível concluir se se acredita que as pessoas que operam sua vivência unicamente a partir de redes sociais, veja, o texto fala de redes sociais? Não. Mas aí ele está pedindo para a gente fazer uma dedução, né? As pessoas, pela lógica, né? As pessoas que operam sua vivência unicamente a partir das redes sociais, que vivem de aparência, que tais pessoas não conhecem a verdade, isso é um fato? É sim, porque ele diz que a verdade no texto, se a gente for olhar, né, baseado no texto, o sábio é aquele que atinge essa percepção. Que percepção? A percepção da verdade, da justiça, que vive de acordo com o que é justo. Se eu me pauto apenas nas aparências, eu estou pautado no que é justo, de acordo com o texto? Não. Então, veja, isso não está posto no texto, mas eu concluo a partir das ideias dele, certo? Então, a proposição da banca está correta, ok? Tudo bem? Vamos para o segundo texto. Ó, no segundo, a gente está resolvendo só as questões de interpretação, para a gente ir se acostumando aí, né, com a leitura da banca. No segundo texto, pronto. Para tratar aí da interpretação, eu vou trazer outro conteúdozinho que a banca, posso apagar? Que a banca sempre tem cobrado. Ela traz umas questões também envolvendo a inferência, mas aí eu vou trazer um outro ponto, que são as tipologias textuais, que a banca, vez por outra, né, vem perguntando, texto tal, né, é narrativo, argumentativo,
é injuntivo, né? Ela já vem afirmando, na verdade, ela não pergunta. Então, como é que eu vou saber? Tá? Nós temos dentro da nossa língua 5 tipologias, certo? Na verdade, nós temos uma infinidade de textos, porém, só 5 tipologias. Por que a gente chama de tipologias? Porque tem características, são textos com características padronizadas. Tá? Eles seguem sempre um padrão. Que padrão é esse? Né? Aí, essa definição é ainda bem antiga, de Aristóteles, né? A narração, a descrição, a argumentação, que muitos chamam dissertação, mas a dissertação é um gênero da argumentação, mas algumas vezes as pessoas trazem a dissertação como argumentação, a injunção e a exposição, certo? Então, quando a banca disser, como ela está dizendo aqui na questão 9, ó, no texto predomina o tipo textual, certo? Então, sempre que ela disser o tipo textual, ela vai estar tratando de uma dessas 5 tipologias. E como é que eu sei, professora, que é determinada tipologia? Outro ponto importante, ó, sempre toda banca, quando vai tratar de tipologia, ela diz predomina. Por quê? Porque raramente você vai ter um texto pautado numa tipologia só. Né? Os textos, eles são híbridos. O que é um texto híbrido, para a gente entender? O que a gente mais conhece de tipologia é a narração. Né? Durante nossa vida escolar inteira, o fundamental, a gente escuta muitas histórias. Então, o que é uma narração? É contar, né, uma história. Então, sempre que eu vou contar uma história pautada num enredo, com personagens, né, baseado num tempo, num espaço, eu vou ter uma narração, certo? Então, aí eu já estou vendo que ele não está contando, se a gente fosse, quando ela fala tipologia, ela não está falando desse primeiro texto, está falando do segundo texto. Mas se a gente fosse olhar esse texto que nós acabamos de ler, né, é uma narrativa, está contando uma história baseada no enredo, personagens, só porque fala de Sócrates e de Platão, não tem nada a ver. Né? Não está contando nenhuma história baseada em enredo nenhum. Então, para ser uma narrativa, eu preciso estar contando uma história. Agora, dentro de uma narrativa, eu posso descrever um personagem, né? Posso ter uma descrição. Dentro de uma narrativa, pode ter um trecho que o autor argumenta, mostra a opinião dele sobre alguma coisa. Então, raramente você vai ter um texto só de uma tipologia, né? Mas aí, professora, como é que eu vou saber, então? Aí a banca vai dizer, predomina. Qual é o objetivo daquele texto que está ali? Aí você vai olhar, é contar uma história? É detalhar algo ou alguém? Fazer um detalhamento, né, de algo ou alguém? Aí vai ser uma descrição, que não é o caso também do texto 1. Né? Quando eu digo, a casa era ampla, paredes brancas, né, toda arejada, eu estou fazendo uma descrição, certo? Tem textos predominantemente descritivos? Tem. Se você for analisar uma ata, por exemplo, uma ata é um texto totalmente descritivo. Né? Um relatório é um texto descritivo, que aí no final do relatório já tem a presença da argumentação. Né? Você já vai trazer ali seu posicionamento. Mas tem textos, sim, com descrição. Em geral, né, os textos, né, são híbridos. Eu vou já falar de gênero também, que a banca também cobra a questão de gênero textual. Ó, só para a gente entender logo o conceito de gênero aqui.
Se tipologias são textos com características padronizadas, o que é o gênero textual? O gênero textual é aquele texto que nasce de uma necessidade comunicativa. Então, é uma forma, né, materializada que facilita, vamos colocar assim, a comunicação. Então, veja, dentro da narração, eu posso, contar uma história, né, curta, com os personagens sendo os animais, trazendo uma moral, e eu vou ter uma fábula. A fábula é da tipologia narrativa? É, mas é uma forma diferente de contar uma história. Eu posso contar uma história longa, com muitos personagens, com vários conflitos, aí eu vou ter um romance. Eu posso contar uma história curta, com poucos personagens, com um conflito só, eu vou ter um conto. Então, o gênero é a materialização da tipologia. É como eu vou, né, como os textos vão circular no dia a dia. Existem várias formas de contar. Então, aí vai nascendo os gêneros textuais. Do mesmo jeito, da descrição. Eu posso ter uma ata, eu posso ter um relatório, a descrição pode estar presente aqui. A descrição pode estar presente num guia de viagem, a descrição pode estar presente numa bula de remédio, né? Tem a descrição lá, o momento em que eu vou utilizar, falar dos elementos da composição do remédio. Então, a descrição pode se materializar em vários tipos de texto. Então, o gênero é a forma materializada, né, que vai facilitar a comunicação. É como a tipologia se apresenta no dia a dia. O que é a argumentação, a tipologia argumentativa? É quando eu trago, né, são textos de opinião, né, onde você percebe ali o posicionamento de alguém sobre algum assunto, né? Então, no dia a dia, onde é que eu tenho argumentação? Vários tipos de textos que circulam, né, são argumentativos. Por exemplo, uma carta aberta. Eu vou ter, por exemplo, um seminário, né, a apresentação de um seminário, um artigo científico, uma reportagem, eu posso ter, né, a apresentação dos fatos, mas eu posso ter o posicionamento de alguém também. O que é a injunção? São textos de orientação. Textos que servem, né, para nos dizer como é que faz. Né? Um texto injuntivo é um texto que nos orienta. Por exemplo, o edital. O edital é um texto de orientação. Né? Uma lei, se eu pegar ali a Constituição, é um texto de orientação. As leis são textos injuntivos, os editais são textos injuntivos. Uma bula de remédio, uma receita de bolo, né? Uma bula de remédio, eu tenho a injunção. Aí eu pergunto a vocês, se a banca colocasse lá na prova uma bula de remédio e perguntasse qual é a tipologia que predomina, eu já sei que a bula de remédio, né, aqui tem descrição, mas ela também está aqui na injunção. Aí como é que eu vou saber, professora, qual é a tipologia que predomina? Aí você vai pensar no objetivo maior. Qual é o objetivo maior de uma bula de remédio? Nos orientar. Não é descrever o medicamento, a descrição faz parte da bula. Do mesmo jeito de uma receita, A receita tem a descrição dentro da receita? Tem. Quando eu coloco lá 3 xícaras de tal coisa, 2 ovos, eu estou descrevendo os ingredientes. Agora, quando eu digo como fazer, é a parte injuntiva. A professora tem as duas coisas, mas a predominância é para que aquele texto serve.
uma receita, uma bula de remédio, é predominantemente injuntivo, porque serve para me orientar. É um manual de instrução, né, um edital, são textos injuntivos. E, por fim, texto expositivo, né? Qual é o objetivo do texto expositivo? Trazer informatividade, trazer informação, uma notícia, uma reportagem, uma palestra. Ó, eu falei nesse instante de um seminário, né? Um seminário é predominantemente expositivo. Você está trazendo uma informação. Eu posso me posicionar acerca daquele assunto? Posso. Então, boa parte dos textos argumentativos, em geral, eles são argumentativos expositivos ou expositivos argumentativos. Por quê? Você traz um conteúdo, né? Um texto falando sobre a Lei Maria da Penha. Eu trago a informação e, em geral, o posicionamento de alguém. Então, eu tenho um texto expositivo, argumentativo. Quem é que predomina? Aí, quando você traz aí um texto falando, né, no caso, sobre um determinado assunto, e o foco é o posicionamento, quem predomina é a argumentação, certo? Tudo bem aqui com as tipologias e com os gêneros? Então, os gêneros não nascem por acaso. Os gêneros vão nascendo das tipologias, ok? Deixa eu sair para você fotografar. Então, quando a banca disser, né, como ela disse aí, vamos dar uma olhada agora no segundo texto. O segundo texto é bem curtinho. Depois da questão 8, você tem o segundo texto. Logo na questão 9, ela diz, no texto predomina o tipo textual. Vamos lá. Leiam o texto. Eu quero que resolvam agora questões 9, 10, 12, que envolvem a interpretação. 9, 10 e 12. Quantas pessoas assistindo em casa? Isso. Ah, tu não tá vendo não, né?
Posso corrigir? Gente, fiquem bem à vontade para quando eu perguntar se eu posso corrigir, quem estiver fazendo ainda pode acenar que não, porque nem todo mundo lê no mesmo tempo, né? Às vezes eu vou olhando, eu vejo umas carinhas que já terminaram e outros ainda concentrados. Eu não sei se estão lendo outras questões, né? Mas podem ficar à vontade para dizer, espere um pouquinho, tá? Não tem nenhum problema. Vamos lá, então. Ó. Questão 9. No texto predomina o tipo textual dissertativo argumentativo? Sim ou não? Por que não? Ou por que sim? Tá certo ou tá errado? Tá certo. É o posicionamento de alguém sobre a questão da internet. Né? Essa pessoa está falando, ó. Mas assim, o fato de ser dissertativo argumentativo, não necessariamente você pode ter um poema, né? Tratando da opinião de alguém sobre um assunto, certo? Então, sempre que ele disser dissertativo argumentativo, o que é que ele está dizendo? Que ali tem a opinião de alguém sobre algum assunto. Então, quando ele começa, ó, muito tem sido escrito e debatido sobre a afirmativa que a internet é terra de ninguém. Tal afirmativa não é de hoje, mas ainda alimenta uma sensação de impunidade. É a opinião dele. É a opinião de alguém sobre esse assunto, ou de falsa responsabilidade do que é posto. Alguém pode ter uma ideia contrária. Então, eu já estou vendo que é alguém se posicionando sobre um assunto. Então, está correto, é dissertativo, argumentativo. Tudo bem? Ok. 10. No texto, as frases compartilhei fake news de alguém e cometi um crime de honra são consideradas equivalentes, já que o compartilhamento de fake news pode ser crime? No texto, está errado. Ele diz, ó, no texto, o que é que ele diz? Sob um olhar semântico, né, sob um olhar do sentido, quando alguém diz compartilhei fake news de alguém, não carrega qualquer sentimento de culpa. Então, ele está dizendo que é uma forma mais abrandada de você dizer que cometeu um crime. Né? Então, no texto, uma coisa é equivalente à outra. Mas no texto, ele está dizendo que compartilhar fake news é uma maneira mais suave de você dizer que cometeu um crime. Então, no texto, não são equivalentes. Né? Quando ele diz, ó, a expressão compartilhei fake news de alguém não carrega qualquer sentimento de culpa. Agora, dizer cometi um crime de honra já traz outras implicações. Então, no texto, as duas não são equivalentes, certo? Do ponto de vista do sentido, né? É a mesma coisa de dizer assim, fulaninho roubou. Olha como é pesado. Fulaninho apropriou-se do alheio. Né? É a mesma expressão? Só que uma tem um peso maior, né, e a outra suaviza a situação. Né? Poderia ser verdade. Né? Por quê? Porque, de fato, compartilhar fake news é a mesma coisa que cometer um crime de honra. Mas aí o autor do texto está trazendo justamente esse questionamento. Que quando você, né, diz compartilhei o fake news, você diz isso como se fosse a coisa mais simples do mundo, quando na verdade você está cometendo um crime. Né? Ninguém diz cometi um crime. A gente diz que compartilhou uma notícia falsa. Certo? Se ele não tivesse dito no texto, aí tivesse somente dito assim, ó, as expressões, as frases compartilhei fake news e cometi um crime são consideradas equivalentes? São, porque uma coisa leva a outra, entendeu? Agora, no texto, ele está dizendo que tem sentidos diferentes. Ficou claro? Beleza. Questão 12. Infere-se do emprego do trecho. Quando ele diz no texto, aí, ó, um estrangeirismo que mascara diversos crimes. Ele está se referindo à palavra fake news, né? Um estrangeirismo que mascara diversos crimes. Há outros, o que é que ele quer dizer? A gente deduz, né? Infere-se que há outros estrangeirismos que não mascaram crimes ou a eles se associam? Isso é uma lógica. Tem palavras estrangeiras que não remetem a crime nenhum. Né? Então, lembra que a gente tem que, quando vai fazer a inferência, levar em consideração a lógica. Então, o que é que ele, de novo, para a gente entender, ó,
Infere-se do emprego do trecho um estrangeirismo que mascara diversos crimes. Ele está se referindo à palavra fake news. Aí a gente deduz que há outros estrangeirismos que não mascaram crimes. Lógico, tem palavras estrangeiras que não se referem a crimes. Isso é um fato. Então, a dedução aí está correta. Tudo bem? Ok. As outras questões são gramaticais, aí eu vou pedir para vocês passarem para o texto 3, que começa aí com Petrobras, tá? Abaixo da palavra vírgula. Depois da questão 15, tem o texto 3. Aí vocês vamos marcar logo as questões que nós vamos trabalhar. Questão 16, que é ainda sobre a interpretação. Isso tudo foi uma prova só, viu, gente? Com 20 questões. Questão 17. Outra coisa, eu não vi no edital quantas questões seriam de português. Não está explícito, tá? Eu só vi 50 questões de conhecimentos básicos, né? Assim? Vai ser de 15 a 20, né? Porque raciocínio lógico, ele às vezes é só 10, né? E informática também. Então, se é 50. Na última, só foram 5. E de raciocínio também, lógico e matemática. Então, português não sei quantos, se o básico só são essas 3. Não, mas os direitos já estão lá específicas, são 70 questões. O administrativo, constitucional, a específica é só previdenciário, né? Tá, então vão ser bem 10 só de português. 10 de português, 10 do outro, 10 do outro. Por exemplo. Por aí, 15, 5 e 5 de informática e raciocínio. Dá para explorar muita coisa. 16, 17, aí a gente está pensando pautado na prova passada, né? Porque não está explícito lá no edital. 16, 17. Deixa eu olhar só. Só 16 e 17, porque as outras já são de gramática. Do terceiro texto. Sim. Eita, ficou junto também, né? Aí, viu? Transportar. É. Então, peraí, só um minuto. Deixa eu conferir aqui, se está separado aqui. Achei que só tivessem 2.
O primeiro vai até 2021. O segundo começa o caminho do petróleo. E o terceiro, transportar. Podemos? Então, questão 16, ele diz, ó, infere-se do texto que achar petróleo não é uma certeza. Até aí, tudo bem? Ele diz, ó, né, tá correto. Se a gente olhar aí no texto, ele diz, e mesmo com um time de expert do mais alto nível, achar petróleo não é certo. Não é uma certeza. Até aí, tudo bem. Porque os erros na identificação do local de perfuração impedem o reconhecimento da localização exata do produto. Está certo ou está errado? O restante. Onde é que ele está falando de erro aí? No texto. Ele disse que tinha erro? Não, ele diz, ó, a dificuldade começa na procura. Acertar onde furar e encontrar petróleo exige conhecimento técnico. Ele não está dizendo que os erros dificultam, ele diz que exige conhecimento técnico. E mesmo assim, não é certo. Mas ele não falou de erro. Então, a proposição aí está errada. Certo? Nenhum momento ele fala de erro, ele fala da dificuldade e que isso exige conhecimento técnico. 17. A informação apresentada no primeiro período do segundo parágrafo, o primeiro período começa aí, o caminho do petróleo, do poço até virar combustível no carro das pessoas é longo e complexo. Aí é o segundo período do primeiro parágrafo, beleza? Então, ele está dizendo que esse primeiro período do segundo parágrafo é desenvolvido no restante do segundo parágrafo e no terceiro. Tá correto? Tá. Ele vai falar justamente desse caminho longo e dessa complexidade no restante do texto. Né? Então, questão 17 está certa. Tudo bem? Beleza. Faltam 5 minutinhos, não dá tempo a gente falar mais sobre nada. Eu vou passar o restante do gabarito para vocês, porque a gente não vai agora resolver as outras questões, porque envolvem vários conteúdos que nós ainda vamos tratar. Eu vou tentar seguir com vocês, a gente não vai ficar só resolvendo prova, a gente vai seguir uma sequência lógica, né? Então, semana que vem a gente vai tratar de morfologia,
focando em o que a banca cobra essencialmente de morfologia? Conjunções, pronomes e verbos. A gente vai, podem anotar, viu? Que isso é o que a banca cobra mais. Conjunções, pronomes e verbos. Então, a gente vai trabalhar a morfologia, eu vou falar sobre as 10 classes, porque é importante para a gente entender outras coisas lá na frente, mas vai focar nesses três, né, nessas 3 classes, pronomes, conjunções e verbo. São as classes mais cobradas. Ah, professora, a gente não vai trabalhar as preposições, a gente precisa falar delas para entender regência, para entender crase. A gente precisa falar de outras classes para entender outras coisas. Mas a gente não vai se aprofundar em outras classes que a banca não cobra, porque a gente precisa ser mais prático, né, para dar tempo a gente ver uma quantidade maior de conteúdos, tudo bem? Então, o TD da aula que vem, ele vai ser focado só na morfologia, questões atuais da banca, só de morfologia e nesses 3 conteúdos básicos, tá bom? Eu vou deixar o restante do gabarito, porque quem quiser dar uma olhada depois nas questões, eu vou colocar aqui numa sequência, tá? Não vamos resolver as outras ainda, porque envolve muitos conteúdos que a gente não vai trabalhar agora. Mas aí eu vou deixar, porque tem gente que já vem estudando, aproveita, já vai se testando. A gente vai seguir uma sequência lógica, porque não adianta a gente não trabalhar alguns pré-requisitos, porque aí depois alguns conteúdos passam a não ter sentido. A 20 é X, porque a 20 foi nula nessa prova, tá? Oi? É. Não, quinta é certa. Eu coloquei errado, ó. É certo. 4C, 5C. 6E, 7C, 8E, tá certo. Tchau. Até semana que vem. Bons estudos. Muita coisa para estudar.